everyone, my name is Francisco Melo, your new English teacher. Welcome! Olá pessoal, como eu falei anteriormente, meu nome é Francisco Melo e eu sou professor de inglês e estou aqui para ajudar vocês, alunos do American English ou não, a tirar várias dúvidas a respeito desse idioma que é muito bom de se trabalhar, tá? Espero que vocês gostem das nossas aulas e vamos para o primeiro assunto, que é sobre o verbo to be. Pois bem, em inglês nós também temos os sujeitos e eles são chamados de subjectives. São eles I, you, he, she, it, we, you and they, tá? E para eles a gente vai usar um verbo to be específico, né? O verbo to be nada mais é do que a conjugação do verbo be, que é o verbo ser ou estar, para cada sujeito. Então, o verbo to be se divide em quê? Se divide em am, is e are, tá? Então, a gente vai usar esse verbo to be para determinados sujeitos. Por exemplo, para a primeira pessoa, I, a gente usa am. Vamos ter I am, tá? Para a segunda, que é you, a gente vai usar are. You are, tá? Para os três, chamados he, she e it, a gente vai usar is. He is, she is, it is, tá? Para you, a gente vai usar are, igual anteriormente, vai ficar you are. Para a primeira pessoa, I, nós sempre vamos usar am, tá? Sempre, nunca vamos usar nem is e muito menos are, tá? Apenas am, I am, tá? Para a segunda pessoa, you, nós sempre usaremos are, tá? Para he, she, it, sempre usaremos is. E para you, we e they, nós sempre usaremos are. Observe que nos sujeitos nós temos dois you. Só que um é singular, que é você, e o outro é plural, significa vocês. Tá? A gente não pode confundir. Tem alunos que quando vai escrever a tabela dos subjectives, escreve apenas um you. Está errado. Você tem que representar o you singular e o you plural. Tá? Pronto. Visto que a gente já aplicou o determinado verbo to be para o determinado sujeito, né? Nós temos também três formas de representar as frases. As frases afirmativas, negativas e interrogativas, tá? Que é bem simples, é bem básico de se entender. As frases afirmativas seguem o seguinte padrão: sujeito, verbo to be no presente e complemento, tá? Por exemplo, I am a teacher. Na frase I am a teacher, eu estou usando o sujeito I, o verbo to be am e o complemento a teacher. Agora com o sujeito she, por exemplo, she is a teacher. O sujeito she, verbo to be is, que é usado para she, e o complemento a teacher, ela é uma professora, tá? Então, é assim que a gente compõe basicamente uma frase afirmativa. Sujeito, verbo to be no presente e o complemento. Só. Nas frases negativas, a gente vai acrescentar a partícula negativa, que você já deve saber que é o not, tá? Muita gente quer acrescentar o no, só que a gente não usa no nesse caso. A gente vai usar not, ok? Como é a estrutura da frase negativa? É apenas o sujeito, verbo to be no presente, a partícula negativa not e o complemento da frase. Voltando ao primeiro exemplo. I am a teacher. Se eu falar negativamente, I am not a teacher. Tá? O sujeito I, verbo to be am, partícula negativa not e o complemento a teacher. Eu não sou um professor. No caso do she is not a teacher. Sujeito she, verbo to be is, partícula negativa not e o complemento a teacher. Ela não é uma professora, ok? Já nas frases interrogativas, a gente vai fazer o seguinte. Lembrem,
Frase afirmativa, a gente começa com o sujeito, depois vem o verbo to be. Na interrogativa é ao contrário, a gente começa com o verbo to be e depois vem com o sujeito. Volta na primeira frase. I am a teacher. Na frase interrogativa ela ficaria am I a teacher? Ou seja, eu troquei de posição o sujeito pelo verbo to be e no final eu acrescento um sinal de interrogação para dizer que a frase é interrogativa. Muitos alunos erram a questão por falta do sinal de interrogação, porque a gente faz uma pergunta interrogativa e no final a gente coloca o sinal. Se você fizer a estrutura correta e esquecer o sinal, ela vai ficar errada, tá? Então a gente tem que ficar atento para quando a gente modificar a estrutura, não esquecer do sinal de interrogação, senão fica errado, tá? Então como ficaria a frase com she? No começo a gente usou she is a teacher. Na interrogativa seria is she a teacher? Sujeito she, verbo to be is, que a gente inverte, complemento a teacher e interrogação, não esqueçam, tá? Então basicamente isso é a conjugação do verbo to be para os sujeitos e os 3 tipos de frase que a gente pode formar: afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal para se manter atualizado e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, tá? Bye bye and see you in the next class.